Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo em paz? Bom, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal e curtissem a minha página. E, se possível, compartilhassem esse slide com outras pessoas para ajudar a nossa página, tá bom? Então, o que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e pode se encaixar diretamente ao lado de um substantivo. Então, o adjetivo, a função dele é caracterizar o substantivo, é dar uma qualidade ou indicar o estado de um substantivo. Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Por exemplo, homem bondoso. Então, a palavra bondoso vai caracterizar o homem, né? Vai dar uma característica ao substantivo homem. Moça bondosa, pessoa bondosa. Então, a função do adjetivo é caracterizar, é indicar o estado do substantivo. A classificação do adjetivo. O adjetivo ele pode ser classificado em explicativo, que é quando ele exprime qualidade própria do ser, uma qualidade que já é inerente ao ser, como neve fria. Toda neve é fria, não existe neve quente. Então, isso é uma redundância? Sim, é uma redundância, né? Limão azedo. Não existe limão doce, então é uma característica que é própria do limão, né? Então, aqui, pedra dura. Então, não existe pedra mole, né? Então, pedra dura, fogo quente. Então, os adjetivos que indicam uma característica que já é própria do ser. E o restritivo, que exprime característica acessória ou casual. Exemplos: fruta madura. Madura é um adjetivo porque caracteriza o substantivo fruta. Entretanto, nem toda fruta é madura. Então, esse adjetivo ele tem um valor restritivo, né? Que é de especificar, de individualizar a fruta. Então, fruta madura poderia ser fruta verde, fruta podre. Então, fruta doce. Então, esse adjetivo, ele tem a função de caracterizar o substantivo fruta, mas de uma forma acessória, né? De uma forma individual, de uma forma restritiva, para especificar qual é a fruta que eu estou falando. Casa pequena. Então, pequena é o adjetivo que caracteriza a casa e dá uma característica que não é própria de toda casa. Nem toda casa é pequena. Então, tem casa pequena, tem casa grande, tem casa espaçosa, casa bonita, casa feia. E são características que restringem, por isso que é um adjetivo restritivo. Criança esperta. Esperta caracteriza a criança, mas nós sabemos que nem toda criança é esperta. Então, esse adjetivo esperta, ele não tem um valor explicativo, ele tem um valor restritivo. E temos também o adjetivo pátrio, que indica a nacionalidade ou o lugar de origem do ser. Por exemplo, quem nasce no Acre é chamado de acreano. Então, quando eu digo homem acreano, acreano aqui é um adjetivo pátrio. Quem nasce em Alagoas, alagoano. Em Amapá, amapaense. Em Aracaju, aracajuano ou aracajuense. Quem nasce em Amazonas, amazonense ou baré. Quem nasce em Belém, belenense. Bom, minha gente, então, quanto à formação, os adjetivos também possuem uma classificação. Ele pode ser um adjetivo simples, que é formado por um só radical, ou seja, por uma só palavra. Exemplo, brasileiro. Brasileiro vem da palavra Brasil,
que é o radical dessa palavra. Eiro é um sufixo. Então, aqui nós só temos uma palavra. Escuro, né? Que o radical vem até o R, então é só uma palavra. Magro também vem até o R, é só uma palavra. E cômico, o radical vem até a letra C, também é só uma palavra, só possui um radical. O adjetivo composto é formado por mais de um radical, ou seja, ele vai ter duas ou mais palavras, como aqui, luso brasileiro. Tem o adjetivo luso, que significa português, e brasileiro. Castanho escuro, são duas palavras, não é aqui? Então, são dois radicais. Amarelo canário, também são duas palavras, então, cada palavra tem o seu próprio radical. Agora, eu queria que vocês atentassem para esses dois exemplos. Aqui, turista brasileiro. A palavra brasileiro aqui, ela está caracterizando o turista e, portanto, está com a função de adjetivo, né? O adjetivo que caracteriza o substantivo. Já quando eu digo o brasileiro é magro, observe que a palavra brasileiro aqui, ela está acompanhada de um artigo. E esse artigo transformou o adjetivo em um substantivo. Então, essa palavra ela foi substantivada. Isso vai acontecer muito dentro dos textos. Então, por isso que você não pode decorar. Você tem que analisar como é que a palavra se comporta dentro do texto, né? Porque vejam dois exemplos bem diferentes. Aqui, brasileiro como adjetivo, porque está caracterizando o substantivo, turista, e no outro caso, brasileiro está como substantivo, porque ele foi substantivado pelo artigo, né? O adjetivo dessa frase é magro. Magro que está caracterizando o brasileiro, certo? E mais um exemplo, né? Ó, cabelo castanho escuro. Castanho escuro aqui está funcionando realmente como um adjetivo. Por quê? Porque ele está caracterizando o cabelo, certo? Ele está definindo qual é o cabelo. Então, cabelo castanho escuro. Bom, aí nós temos também o adjetivo primitivo, que é aquele que dá origem a outros vocábulos, ou seja, ele não vem de nenhuma outra palavra, são as outras palavras que vêm dele. Por exemplo, belo. Belo é um adjetivo primitivo, que dá origem a outras palavras, como beleza, belíssimo, né? Então, ele é um adjetivo primitivo. A palavra bom é um adjetivo primitivo, não veio de nenhuma outra palavra. Agora, bondade é que vem de bom, né? Então, ele deriva, outras palavras se derivam dele. Feliz também é um adjetivo primitivo, que outras palavras vêm dele, como felicidade, como felicíssimo, felizmente. A palavra puro também é uma palavra primitiva que dá origem a outras palavras, como pureza, puríssimo, certo? E o adjetivo derivado é aquele que se deriva de substantivos, verbos ou até mesmo de outro adjetivo. Ou seja, é uma palavra que vem de outras palavras. Como aqui, belíssimo. Belíssimo vem do adjetivo belo, né? Então, recebe o sufixo íssimo. É uma derivação sufixal. Perfumado vem do substantivo perfume, né? E aí recebe o sufixo ado. Magrelo, que é um adjetivo que vem já de outro adjetivo, magro, né? Então recebe o sufixo elo, né? Então funciona assim. Bom, e o que é uma locução adjetiva? Toda vida que você tiver a palavra locução, saiba que a locução é junção de palavras, formação de palavras. Então, você tem duas ou mais palavras que vão ter valor de uma, certo? Então, a locução adjetiva é quando você junta duas palavras, ou duas ou mais palavras que vão ter valor de um adjetivo. Por exemplo, a base da locução adjetiva é uma preposição e um substantivo, que juntos vão ter o valor de um adjetivo.
Mas entre essa preposição e esse substantivo poderiam vir outras palavras? Sim, poderia vir um artigo, um numeral, um pronome, certo? Mas a base é a preposição e o substantivo. Aqui, ó, aves da noite. Aves é o substantivo, da noite determina, especifica quais são essas aves. Então, é uma locução adjetiva e pode ser transformada no adjetivo noturnas, aves noturnas. Paixão sem freio. Paixão é o substantivo. Sem freio é a locução adjetiva, porque ela tem a mesma função do adjetivo, que é determinar, caracterizar o substantivo. Veja que o sem é uma preposição e freio é um substantivo. E eu posso transformar no adjetivo desenfreada. Paixão desenfreada. Jornal de hoje. Jornal é o substantivo, de hoje especifica que jornal é esse. Então, é uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva não pode ser transformada em adjetivo. Nem toda locução adjetiva pode ser transformada em um adjetivo. Aqui, amigos de longe. Amigos é o substantivo, de longe é a locução adjetiva. Né? Aqui ficaria estranho, porque o adjetivo que equivale à locução adjetiva de longe é longínquo. Fica estranho eu dizer amigos longínquos, né? Então, nem sempre é bem-vinda a transformação da locução adjetiva em adjetivo. Ou então, nem sempre você pode fazer essa transformação. Por exemplo, se eu disser papel de parede, papel é o substantivo, de parede é a locução adjetiva que caracteriza o papel, mas eu não posso transformar em um adjetivo. Agora nós vamos ver a flexão de gênero dos adjetivos. Quanto ao gênero, os adjetivos classificam-se em biformes. Bi quer dizer duas, formes, formas, são duas formas. Ele tem duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, homem ativo, mulher ativa. Vejam que houve uma mudança, né? Ativo é para o masculino e ativa é para o feminino. Médico mau, médica má. Então, tem a forma para o masculino e tem a forma para o feminino. Turista judeu, turista judia. Então, também está mostrando uma diferença do masculino para o feminino. Mas também os adjetivos, eles podem ser uniformes. Uni, de única, de uma, formes, forma, que tem uma única forma. Então, ele vai ter uma só forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Exemplo, homem feliz e mulher feliz. Você usa o mesmo adjetivo tanto para o homem como para a mulher. Professor gentil, professora gentil. O mesmo adjetivo gentil para o professor e para a professora. Ritmo alegre, música alegre. Ritmo é um substantivo masculino, é o ritmo. Música é um substantivo feminino, a música. Entretanto, o adjetivo permaneceu o mesmo, não houve mudança. Então, ele é um adjetivo uniforme. Flexão dos adjetivos compostos, né? O número. Como é que nós vamos colocar esses adjetivos compostos no plural? Porque os adjetivos simples, eles seguem a mesma regra dos substantivos simples, certo? Do jeito que há a variação de número dos substantivos simples, vai ser dos adjetivos simples. Por exemplo, substantivo terminado em R, você acrescenta S, né? Hambúrguer, fica hambúrgueres. Então, o adjetivo vai ser a mesma coisa, certo? Aí, aqui,
Em se tratando dos adjetivos compostos formados por dois adjetivos, apenas o último elemento recebe flexão. Por exemplo, eu tenho vestido verde escuro. Vestido é o substantivo, verde escuro, o que caracteriza o vestido é o adjetivo, um adjetivo composto, porque ele é formado por duas palavras. Verde é um adjetivo e escuro também. Então, se o adjetivo composto é formado por dois adjetivos, apenas o último vai para o plural, apenas o último pode variar em gênero e número. Então, eu vou dizer vestidos verde escuros. Observe que só vai para o plural o segundo elemento. Só ele vai para o plural. O primeiro elemento não vai, certo? Então, vai ficar vestidos verde escuros. Se ficasse no feminino, se fosse roupas, o último ficaria no feminino plural. Então, ficaria roupas verde escuras. Aqui, conflito político-econômico. Político é um adjetivo e econômico também é um adjetivo. Se eu tenho dois adjetivos e eu coloco o substantivo no plural, então esse adjetivo composto, como são dois adjetivos, apenas o último vai para o plural. Então eu vou dizer conflitos político-econômicos. Agora, para essa regra, nós temos exceções. As exceções são para os adjetivos azul marinho, azul celeste e surdo mudo. Azul marinho e azul celeste são adjetivos invariáveis. Nenhum dos dois vai para o plural, certo? Eu digo vestido azul marinho, vestidos azul marinho. Nem azul nem marinho sofre flexão. Fachada azul celeste, fachadas azul celeste. Veja que os dois permaneceram invariáveis. Já surdo mudo, que também são dois adjetivos, os dois vão para o plural. Então, eu digo menino surdo mudo, meninos surdos mudos. Se fosse meninas surdas mudas. Então, as duas palavras sofrem flexão de gênero e de número. Bom, então, os adjetivos compostos, nos quais o segundo elemento é um substantivo, ficam invariáveis. Como assim, Ana Paula? Exemplo, sapato amarelo-limão. Amarelo-limão é um adjetivo composto. Ele caracteriza o sapato, né? Diz qual é o sapato que eu estou falando. Amarelo é um adjetivo e limão é um substantivo. Então, esse adjetivo composto é formado por um adjetivo e um substantivo. Quando isso acontecer, esse adjetivo composto ele fica invariável. Ele não pode ir para o plural, ele não pode sofrer variação. Então, quando eu coloco sapatos, amarelo-limão, nenhum varia. É diferente da outra regra que se fossem dois adjetivos, o segundo iria variar. Como aqui é um adjetivo e um substantivo, então nenhum vai sofrer variação, nem de gênero, nem de número. Aqui, ó, camisa verde bandeira. Camisa é o substantivo, verde bandeira é um adjetivo composto que caracteriza o substantivo, camisa. Só que esse adjetivo é formado por um adjetivo e um substantivo. Bandeira é um substantivo. Então, nenhum sofre flexão. Aqui, ó, camisas, verde bandeira. Tá vendo? Nenhum vai para o plural. E os adjetivos com a expressão cor de, clara ou subtendida, também ficam invariáveis. Por exemplo, motos cor de vinho. Cor de vinho caracteriza a moto, então
é uma locução adjetiva. Nesse caso, nenhum vai para o plural, porque vinho é um substantivo, né? Então, nenhum varia. Então, motos cor de vinho. Se eu disser só motos vinho, também não varia, porque a expressão cor de, ela está subtendida, certo? Então, aqui, ó, paredes cor de gelo. Se eu disser paredes, gelo, também não varia, porque cor de está subtendido. É a mesma coisa com camisas creme. Creme não vai para o plural, porque eu posso dizer camisas cor de creme. Vestidos rosa. Não vai para o plural rosa, porque são vestidos cor de rosa. A palavra abacate, né? Se eu disser paredes abacate, são paredes cor de abacate. Então, abacate, quando funciona como cor, como adjetivo que indica cor, ele não pode ir para o plural, nem abacate, nem rosa, nem vinho, nem gelo. Quando faz referência a uma cor, eles não variam, ok? Então, por hoje, nós vamos encerrar a nossa aula, certo? Não esqueçam de curtir a aula, de se inscrever e de compartilhar, tá bom? Beijo e até a próxima!